Olá pessoal, primeiramente bom dia, boa tarde a cada um de vocês que me acompanha aqui nesse vídeo. Vai ser um vídeo bastante interessante que fala sobre os três poderes. Que três poderes são esses, pessoal? Os três poderes são o legislativo, executivo e judiciário. Tem muitas pessoas que não sabem o que é um legislativo, o que faz um legislativo, o que faz um executivo, o que faz o judiciário. E hoje eu estou aqui para poder te ensinar. Juntamente iremos aprender juntos cada um desses tópicos, cada um desses poderes, o que quer dizer cada um. Aonde entra o deputado federais, aonde se encontra o deputado estaduais, senadores, vereadores, qual parte desse poder eles entram. Então hoje eu estou aqui para poder te ensinar de forma bem básica e tranquila, com um texto de complementação, para justamente você, caso queira, depois pegar o vídeo, até mesmo baixar o vídeo e ficar com esse arquivo, vai ser essencial. Depois que você aprender sobre esses três poderes, você mais nunca mais vai esquecer. Então eu falo, nós aprendemos um com o outro. Muitas das vezes, pessoal, a pessoa por morar em periferia, morar em comunidade, ou até mesmo no asfalto, não tem interesse em querer aprender um pouco sobre política, aprender um pouco sobre os três poderes, ou que cada um desses poderes eles fazem em prol da população. Então é por essa razão que eu resolvi criar essa aula para você que tem vontade de aprender o que quer dizer o legislativo, o que quer dizer o executivo e o que quer dizer o judiciário. Então, se você quer realmente aprender, preste atenção em cada detalhe que eu estarei ensinando aqui a vocês, ok? Sem mais demanda, sem enrolação, vamos ao que interessa. Vamos lá? Bom, pessoal, nós temos logo aqui uma foto ilustrativa falando sobre poderes, falando sobre o legislativo, o executivo e o judiciário. Quem compõe o legislativo? Vamos lá. Quem compõe o legislativo? Olha só, pessoal. Se você analisar, aqui no legislativo é composto pelo deputados federais, pelos senadores, deputados estaduais e, claro, os vereadores. Não é isso? Então, preste atenção. Quem são essas pessoas que compõem o legislativo? São esses que eu acabei de dizer. Deputados federais, senadores, estaduais e vereadores. Mas com uma condições. Cada um no seu devido quadrado. Quem são os legislativos? São pessoas que vão propor leis, que vão criar leis em prol de quem? Da nação, em prol do Estado. No caso aqui dos deputados federais, eles vão ficar onde? Lá no parlamento, lá em Brasília, juntamente com os senadores, para propor leis e criar leis em prol da nação, em prol do cidadão, em prol do povo. Então, quando nós elegemos uma pessoa ao poder, ela está ali justamente para poder trazer melhoria para o estado onde você mora, para a cidade onde você mora, no caso dos vereadores, para o Estado-nação, que no caso o Brasil, que são compostos pelos deputados federais, que são compostos pelos senadores, e no caso dos deputados estaduais do nosso estado do Rio de Janeiro. Então aqui nós temos esses camaradas aqui. Tá vendo? Tem esses camaradas aqui. Então eles são pessoas que estarão, de alguma forma, criando leis ou propondo leis em prol do cidadão, principalmente em prol das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, pessoas que muitas das vezes não têm recurso nenhum para poder, de alguma forma, sustentar sua família, ou pessoas até mesmo que não têm estudo, ou pessoas que, na verdade, até têm estudo, mas o salário hoje em dia ele não dá para suprir a necessidade. Então, nós, de alguma forma, estaremos elegendo pessoas no poder para estar lutando em prol do cidadão. Então, quando nós colocamos a pessoa no poder, grave isso, quando nós colocamos a pessoa no poder, eu falo que nós, cidadão, que somos o chefe deles. Então, nós botamos nessas pessoas e nós
votamos nela, elas se elegem e nós temos o direito de cobrar. O direito de cobrar em prol de nós, população, em prol de nós, cidadãos, de melhoria, seja para saneamento básico, seja para saúde, que é que a nossa saúde realmente está precária, seja para infraestrutura da nossa cidade, seja para cursos técnicos dentro da nossa comunidade ou adjacências, tudo que for relacionado à melhoria, nós que colocamos essas pessoas no poder, nós temos o direito de cobrar. Nós temos o direito de lutar em prol de melhoria, de uma qualidade de vida melhor. Só que tem pessoas que muitas das vezes votam em um deputado, vota em um vereador e não sabe quais são o direito que ela tem em relação a essa pessoa. Né? Nós sabemos que muitas das vezes quando a gente coloca uma pessoa no poder, né, tem muitas pessoas que está no poder legislativo, no executivo, muitas das vezes a pessoa fica com o nariz em pé e acha que ele é o chefe, que ele pode mandar em tudo. Não. Ele está ali simplesmente para lutar em prol de melhoria para a população. Então nós somos, na verdade, o chefe dessas pessoas. Né? Então, simplesmente pela população não ter uma educação básica voltada para esses poderes, né, voltada para o legislativo, executivo, judiciário, não saber de fato o que eles fazem, isso acaba deixando a pessoa meio que se entender quais são os direitos dela ou não, né? Eu bato sempre na tecla falando que na Constituição de 88, falta memória, parágrafo 1º, diz que o poder emana do povo. Então é constitucional. Se o poder emana do povo, o povo tem o direito e o dever de cobrar as autoridades. E de cobrar o seu deputado federal, de cobrar o seu deputado estadual, de cobrar o vereador que você colocou no poder para trazer melhoria para sua cidade, para sua comunidade, melhoria da população. Só que infelizmente tem pessoas que não conseguem entender isso. O que faz o legislativo e o executivo. Né? O judiciário eu vou deixar depois, que isso aqui já é uma parte mais voltada para a justiça. Então vamos lá. A gente conseguiu entender então o que é o legislativo. O legislativo ele é composto pelos deputados federais, pelos senadores e deputados estaduais e os vereadores. O que eles fazem? O que o deputado federal, o estadual e os senadores e os vereadores fazem? Ele propõe lei. Cada um na sua esfera. Existe uma palavra chamada tripartite, né, que é o poder federal, estadual e municipal. No caso aqui, os deputados federais, eles vão propor leis, criar leis na esfera federal. Né? No caso, os senadores também. Eles têm esse objetivo. Os deputados federais, eles criam, propõem a lei, e a bancada dos senadores, eles vão ver essa proposta, e se todos estiverem em conformidade, através de voto, que é voto para isso, essa proposta ela é aprovada. Claro, vai primeiro, como é federal, vai primeiro para o presidente. E o presidente sancionando essa lei vai entrar em vigor. No caso de deputados estaduais, eles vão propor e criar leis na esfera estadual. Né? Esses deputados criando e propondo essa lei vai para o vereador. Até apontar aqui, ó, vai para o vereador. No federal, vai para o presidente. Então, os deputados estaduais vão propor leis, e depois que todo mundo entrar em conformidade, essa proposta de lei vai para o governador. E o governador, ele vai analisar. Se ele vê que realmente a proposta de lei é boa, ele vai sancionar, ele vai aprovar. Ou ele pode vetar, né? Ele pode revogar. O que é isso? Ele não aprovou aquela lei. Novamente, aquela lei volta para a bancada dos deputados estaduais e, juntamente com o presidente ali da Câmara dos Deputados Estaduais, ele pode decidir em sancionar a lei ou não, desde que ele vê que é melhoria para a sociedade. Então, assim, eles provam, eles têm a proposta de lei, eles criam a lei, vai para o governador, né? Para o governador ver como é que é essa proposta de lei, e se o governador não aceitar, e essa lei voltando para os deputados estaduais, tanto deputados estaduais, tanto para os federais, quem é o presidente da bancada, ele pode decidir
sancionar essa lei. Por mais que o governador, ou o presidente, ou o prefeito, eles vetam, entendeu? Então, cada um em seu devido quadrado. Deputados federais e senadores, relacionado ao poder federal, né, onde é composto aqui no executivo, eles compõem, aqui eles fiscalizam, na verdade, o presidente. No estadual aqui, por exemplo, eles fiscalizam os governadores. E no caso aqui, os vereadores, eles fiscalizam o prefeito. Cada um no seu devido quadrado. Já viu aquela musiquinha? Cada um no seu quadrado. Então, cada um no seu quadrado. Porém, os vereadores, ele vai propor e criar leis voltado para o município. Quem é composto do município aqui no executivo? O prefeito. Então, aqui no executivo, nós temos o presidente, os governadores e o prefeito. Quem vai legislar sobre essas pessoas? Quem vai fiscalizar sobre essas pessoas? No caso, na esfera federal, são os deputados federais que vão fiscalizar a presidente e também os senadores a presidente ou presidente. Na esfera estadual, os deputados estaduais irão fiscalizar o governador, ver se realmente está usando dinheiro público, tanto o governador, tanto o presidente, se eles estão utilizando o dinheiro público de forma correta, né? Pensando na população, pensando na sua cidade, pensando no país, no caso do presidente, né? Pensando no município. E aqui os vereadores irão fiscalizar o prefeito, ver se o dinheiro que o prefeito está utilizando está pensando em melhoria da população, em melhoria do Estado. Então nós temos aqui, né, essa bancada do executivo. Executivo são aquelas pessoas como presidente, governador e prefeito, cada um no seu quadrado. O presidente pegando toda a esfera federal, que pega toda a nossa nação brasileira. Os governadores, que pega estado, né? Por exemplo, tem um governador do estado do Rio de Janeiro, tem o governador de Santa Catarina, tem o governador de São Paulo, cada um no seu devido quadrado, cada um compondo o seu estado. E o prefeito compondo o seu município. Do Rio de Janeiro, no caso aqui, é o Eduardo Paz. Então, cada um no seu quadrado. Então, essas pessoas aqui, que eu acabei de citar, irão fiscalizar o presidente, os governadores e o prefeito. Deputados federais e senadores fiscalizarão o presidente. Deputados estaduais, o governador do seu estado. Os vereadores fiscalizarão o prefeito do seu município. Ok? Agora, algo bastante interessante que você consiga apagar aqui. Apaguei. Vamos lá. Agora iremos pegar a parte do judiciário. Pessoal, judiciário. A bancada do judiciário é composta pelo Supremo Tribunal Federal, composto pelos tribunais estaduais e composto pelos juízes, né? Então, essa bancada aqui são compostos por essas pessoas. O que o judiciário eles irão fazer? Na verdade, eles estão aqui para punir. O que é punir? É justamente ver se o presidente, os governadores, o prefeito, eles estão seguindo a lei, né? Então a lei foi criada pelos deputados federais e senadores que vivem em Brasília, somente essas pessoas vivem em Brasília, deputados estaduais do seu estado, cada um do seu estado, e os vereadores no seu município, cada um no seu município. Então os juízes irão fiscalizar quem? O executivo, tá? Irão fiscalizar o executivo. Para ver se o presidente, o governador e o prefeito eles estão seguindo a lei conforme foi criada por essas pessoas aqui. Tá vendo? Por essas pessoas aqui do legislativo. Por essas pessoas aqui. Então ele tem um dever de punir. Se está seguindo a lei, parabéns presidente, parabéns governador e parabéns prefeito. Agora, se eles não estão obedecendo a lei, eles serão punidos, né? Serão punidos pelo ato a qual ele cometeu.
Beleza? Vocês conseguiram entender isso? Caso você queira depois voltar o vídeo, vocês podem voltar tranquilo, sem problema nenhum, tá ok? O vídeo ele é gravado, vai ficar gravado. Vou deixar o link nas minhas plataformas digitais, Facebook, Instagram, TikTok. E caso você queira tenha interesse, você vai clicar no link e lá você vai assistir o vídeo quantas vezes você quiser. Né? Se você quiser baixar o vídeo, você pode ir no Google, se for do Facebook que você pegou, ou do YouTube, que na verdade quando você clicar no link vai te direcionar diretamente para o YouTube. Então lá você pode baixar, bota no Google assim, baixar vídeo do YouTube. Copia o link, joga lá e vai baixar no seu telefone ou no seu computador, por onde você achar melhor. Tá ok? Então não tem como você se perder. Você pode voltar quantas vezes quiserem para poder saber o que é o Legislativo, Executivo e Judiciário. Sem mais demanda, vamos continuar. Próximo. Bom, o Legislativo. Poder Legislativo. O Legislativo é composto por duas casas no Brasil. No caso, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, foi o que eu falei com vocês, na esfera federal. A sua principal função é o que? É criar e propor leis, foi o que eu falei. Então, os deputados federais e os senadores, eles têm a principal função, que é criar e aprovar leis. Os representantes do legislativo, deputados e senadores, eles debatem, eles propõem, eles votam em projeto em prol de quem que eu falei? Da sociedade, né? Então eles fazem isso em prol do povo. Por isso que eu falo, o poder emana do povo. Está na Constituição, pessoal, de 1988. Se o poder emana do povo, os deputados que vivem em Brasília, deputados federais e os senadores, eles têm que criar lei beneficiando o povo. Só que nós nos deparamos com muitos desses deputados, senadores que são empresários. Então, dificilmente eles vão criar ou propor lei que tragam melhoria para a população. Eles vão sempre pensar nas suas empresas. Mas se o povo passar a entender um pouco de política, por mais que você diz que não gosta, você é obrigado a entender, para não ser enganado, você jamais vai deixar com que esses caras, esses deputados e senadores, eles venham criar leis em prol de si mesmo. Né? Porque a maioria são empresários, então eles vão criar lei beneficiando as empresas dele, explorando quem? A classe trabalhadora. Então por isso que eu falo, não adianta você falar que não gosta de política, eu também era assim, mas ao passar o tempo fui obrigado a aprender, eu fui obrigado a entender, para justamente eu vim aqui hoje em dia estar explicando a vocês o que quer dizer um legislativo, o executivo e o judiciário. Então esses caras estão lá em Brasília, no caso da esfera federal, para propor leis, criar leis, aprovar leis em prol da sociedade, em prol do povo. Se o povo fizer protesto, sair nas ruas, como isso não tem acontecido muito, sair nas ruas e criar ou tentar propor uma lei benéfica para a população, eles terão, de alguma forma, aprovar, desde que seja melhoria para o povo. E não venha também prejudicar o empresário. Né? A gente tem que pensar em duas partes. Então, leis são criadas, são propostas de leis que são levadas para Brasília em prol da população. Vamos continuar. Além disso, o legislativo também fiscaliza quem? O poder executivo. Quem é o poder executivo? É o presidente, governadores e prefeito. Aqui, ó. A gente acabou de aprender ali agora. Ó. Presidente, governadores e prefeito. Analisando suas ações e orçamento. Então, o presidente, o governo e o prefeito, eles têm que utilizar o dinheiro público em melhoria da cidade, melhoria da comunidade, melhoria do povo. Né? Então, o legislativo, que é composto pelos deputados federais, deputados estaduais, pelos senadores e pelos vereadores, cada um no seu quadrado, como eu falei, deputados federais e os senadores, fiscalizando o presidente, deputados federais e senadores fiscalizando o presidente, deputados estaduais fiscalizando o governador e os vereadores fiscalizando o prefeito, que é a parte do município. Então, pessoal, a gente tem que fiscalizar essas pessoas. Na esfera federal, o deputado federal e o senador vão fiscalizar esses caras aqui, ó, presidente. No caso, aqui, o deputado estadual, o governador, e o vereador, o município. Eles vão analisar as ações e orçamento que eles estão utilizando.
né, em prol do país, no caso do presidente, em prol do estado, o governador, em prol do município, o prefeito. Em resumo, é o poder legislativo que dá voz ao povo, né? O poder legislativo que dá voz ao povo, ou seja, eles que criam leis, eles que propõem leis, representando seus interesses e mudando o arcabouço legal do país. Quando falamos em mudar o arcabouço na política, estamos nos referindo a quem? É um processo fundamental de influência e construção. Né? Eu vou explicar mais ou menos como que é isso. Vamos lá. O arcabouço fiscal e institucional. O arcabouço aqui se relaciona com o conjunto de leis, normas, diretrizes e práticas que moldam o funcionamento da administração pública e privada, e como a estrutura de sustentação que define como as coisas devem ser feitas. Então, pessoal, quando uma pessoa está no poder, seja deputado federal, estadual, governador, seja vereador, eles têm que fazer algo seguindo a lei, as normas. Existe norma para ser cumprida. Né? Só que infelizmente a gente encontra muitos desses deputados, né, muitos desses deputados federais, estaduais, até vereadores, praticando ações incorretas. Né? Então, o funcionamento da administração pública e privada, ela tem que ter uma estrutura de sustentação, né? Que aonde essa sustentação ela tem que ser definida de formas corretas, seguindo o quê? Normas e diretrizes. Dando continuidade. Quando alguém está moldando um arcabouço, está participando ativamente da criação, revisão ou adaptação dessas regras. Isso pode ocorrer em diferentes níveis. Que níveis são esses? No legislativo, por exemplo, parlamentares e legisladores têm que ter um papel crucial ao propor, debater e aprovar leis que compõem o arcabouço legal. Né? Se é um arcabouço legal, foi o que eu acabei de dizer. São leis, normas e diretrizes que eles têm que cumprir. No executivo, que é composto, por exemplo, pelo governador, o poder executivo, como o presidente ou governadores, eles também influenciam o arcabouço por meio do decreto, né? Por meio de decretos, regulamentos e políticas públicas. Isso aqui é muito interessante, que a população, quando ouvir falar sobre política pública, eles têm que ser participativos, né? Eles precisam estar participativos sobre as políticas públicas, sobre as melhorias que vai trazer para a cidade, sobre as melhorias que vai trazer para a comunidade, sobre a melhoria que vai trazer para a população. Só que muitas das vezes a população não fica ligado nessas situações. Então, muitas das vezes o governador, né, o presidente, o governador, o presidente, o prefeito, eles acabam fazendo da melhor forma, né? Eles acham que tem um poder na mão que eles podem mandar, mas quem manda é o povo. Eu falei, quem emana, o poder emana do povo, não é isso? Se o poder emana do povo, então é o povo que tem que estar participativo e ver o que é melhor para a sua cidade, melhor para o teu município e melhor o que é de melhor para o Brasil. Interesses e valores. Vamos lá, dando continuidade. Quem está moldando o arcabouço, muitas vezes, o faz com base, com base em quê, gente? Interesses e valores específicos. Como, por exemplo, um grupo de defesa dos direitos humanos pode lutar por leis mais inclusivas e igualitárias. Aqui, ó. Então, um grupo de direitos humanos pode lutar por leis mais inclusivas e igualitárias. Empresários podem buscar regulamentações que favorecem o quê? O desenvolvimento econômico. Só que é o seguinte, para os empresários buscar regulamentos que favorecem o desenvolvimento econômico, tem que estar envolvido também a sociedade. Para acontecer o desenvolvimento econômico, envolve o quê? A classe trabalhadora. Sem a classe trabalhadora, não consegue chegar ao desenvolvimento econômico. Né? Então vamos lá, ambientalistas podem trabalhar para fortalecer leis de proteção ao meio ambiente. Né? Então os ambientalistas eles estão ali em prol do meio ambiente, em prol da sustentabilidade, evitando o equilíbrio ambiental. Então eles vão chegar em cima de alguma forma, se for político, por exemplo, vão estar criando e propondo leis para tentar de alguma forma ser mais rígido com as questões ambientais para que possa ter um equilíbrio, uma sustentabilidade. Então, os ambientalistas podem trabalhar, fortalecer nessa questão de leis de proteção ao meio ambiente. Impacto na sociedade.
O processo de moldar o arcabouço tem um impacto profundo na vida das pessoas. Ele determina como os recursos são distribuídos, como os serviços públicos funcionam e como as instituições operam. Portanto, pessoal, é essencial que esse processo seja transparente, responsivo às necessidades da sociedade. Mais uma vez, então tem que ser o quê? Transparente, responsivo às necessidades da sociedade. Então, pessoal, todos esses políticos que conseguem se eleger, tudo eles têm que fazer com transparência, com responsabilidade, pensando que na necessidade da sociedade e aliado que com o princípio democrático. O nosso país é considerado como um país do que? Democrático, né? Então nós temos o direito de ir e vir, né? Nós temos o direito de fazer protesto em prol do que? Por ser um país democrático, por nós ter o direito de lutar o que é certo e de melhoria para o nosso povo. Então eles precisam ser transparentes, né? Eles precisam mostrar como está sendo gasto o dinheiro público. Né? Eles têm que ter responsabilidade com as necessidades que a sociedade está precisando. Só que, infelizmente, nós nos deparamos com um país, me desculpa a expressão, né, onde a maioria são corruptos, pensa somente em si, na sua família, nas suas empresas. Que a maioria que entra na política, né, principalmente quem é deputado federal, muitos deles acabam se tornando empresário. Então eles vão acabar criando leis em prol da sua empresa. Eu não sou contra eles criar leis que beneficiam o desenvolvimento econômico, né, voltado aí para o crescimento empresarial, mas que eles façam isso em conjunto, pensando na sociedade, né? Se uma empresa ela precisa ser desenvolvida economicamente, ela precisa dar o quê? Qualidade de vida aos funcionários. Ela precisa de alguma forma dar bom salário para os funcionários, para que a produção da sua empresa ela possa ser fortemente economicamente, crescer economicamente com esses objetivos. Mas agora, se ela pensa no seu desenvolvimento empresarial, no seu desenvolvimento econômico, mas não coloca a sociedade nesse contexto, quem vai sofrer é a empresa, né? Porque cada dia mais a sociedade na verdade não está de alguma forma se enquadrando nas escalas trabalhistas a qual é composta por esses deputados, né? Por federal, por esse deputado estadual, né? por esses senadores, pelo governador, pelo presidente, pelo prefeito. Então está sendo uma carga muito exaustiva. Então tem que andar os dois juntos, tanto o empresário quanto a sociedade, porque eles precisam da sociedade para que seu desenvolvimento econômico ele possa crescer cada dia mais. Então dê qualidade de vida a eles, dê benefícios que venham favorecer, vamos dizer, ao pobre, né, para que seu desenvolvimento econômico e empresarial ele possa crescer cada dia mais. Em resumo, moldar o arcabouço é uma tarefa crucial na política, pois define as regras do jogo e influencia diretamente a qualidade de vida de todos nós. Viu? Acabei de falar sobre qualidade de vida. Qualidade de vida. Primeira coisa que tem que mudar é a questão do salário mínimo. Né? A gente sabe que o salário mínimo é constitucional. Ele não pode ser diminuído. Ele pode ser o quê? Aumentado. Ele pode ser mudado. Nunca para menos, sempre para mais. Então, a população precisa ter qualidade de vida. Então, quando eu e você elege uma pessoa, a gente está pedindo o quê? Qualidade de vida, melhoria para a população, principalmente a carga horária. Né? Então, nós precisamos, de alguma forma, colocar pessoas que estão na verdade, preocupadas com a sociedade, né? Com as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, pessoas que vivem em situações realmente precárias. Pensar isso, quando você não estuda o candidato, quando você não estuda a pessoa, pode ter certeza que lá na frente você vai estar reclamando. Você vai estar falando que o governo não pensa, no povo não pensa, mas isso são na verdade, escolha feita pelo próprio cidadão. Me desculpe a expressão, quantos e quantos deputados foram dentro da comunidade que você nunca ouviu falar. Né? E muitas vezes, quando o deputado fala, fala que essas pessoas, se elas votarem em mim, eu vou dar tanto para essa pessoa. A pessoa se vende. Se vende porque a pessoa não sabe o que quer dizer o poder legislativo, o executivo ou o judiciário.
né? Elas na verdade, acabam vendendo o seu voto por um momento, naquele momento ali. Mas depois, passou aquele dia, a vida segue normal. E aquela pessoa que ela conseguiu eleger, seja vereador, seja prefeito, seja governador, vamos dizer assim, essa pessoa vai ficar bem. Porque os salários deles são bons. E você vai ficar na pior. Você acabou vendendo seu voto, você de alguma forma, como a maioria da população, acabou votando em pessoas que vocês nunca viram. Que só fizeram o quê? Promessa. E vai continuar fazendo promessa. E não vai trazer melhoria para sua comunidade. E não vai trazer melhoria para sua cidade. Quando passa os 4 anos, volta novamente as mesmas pessoas, continua votando nesse cidadão. E triste é que tem pessoas que ainda entendem um pouco de política e continua apoiando essas pessoas por interesse, quando se trata de dinheiro. Isso é lamentável, é triste, mas nós temos que acordar, nós temos que entender o que é política, o que é, na verdade, quer dizer política. Tá bom? Acabamos de falar aqui sobre essa questão que influencia a qualidade de vida de todos, porque realmente influencia principalmente a classe pobre, vai influenciar muito por você tomar decisões não por você tomar decisões incorretas, por não votar em pessoas que você nem estudou, você não viu a proposta da pessoa, você não viu o que a pessoa fez antes, né, ou o que ela tentou fazer. Você simplesmente vai votar em uma pessoa, onde a pessoa está chegando ali que nunca você viu na sua vida e só está te prometendo algo que não vai acontecer. Entendeu? E essa qualidade e a qualidade de vida da população mais pobre vai ficar mais precária ainda. Não adianta depois vocês querer reclamar por você ter tomado umas decisões erradas. Então, por isso que estou dando essa aula para vocês sobre o que é o legislativo, executivo e judiciário, para você gravar. Você pode pegar o vídeo, baixar e voltar quantas vezes você quiser, fazer anotação no caderno, para você não esquecer o que faz cada um deles. Essa aula aqui está sendo incrível, está uma aula muito boa, porque eu estou trazendo um texto como complementação, justamente caso você estiver assistindo essa aula, você pode tirar um print, você pode baixar o vídeo para você gravar e não esquecer mais, tá bom? Dando continuidade. Bom, legislativo, continuando com o legislativo. Senado Federal. Os senadores são eleitos para representar o Estado e o Distrito Federal. Cada estado tem 3 senadores, independente do tamanho da população. Então vamos lá. Cada estado é composto por 3 senadores. Então, pessoal, nós temos o direito não somente de cobrar os deputados federais, mas nós temos o direito de saber quem são os senadores do nosso estado e cobrar esse senador. Porque o senador ele tem a caneta na mão, ele tem o papel para ele poder assinar, ver quais são as propostas boas e ir para a população. Só que, infelizmente, a maioria não faz isso. O mesmo direito que o deputado federal ele tem para propor e criar leis, o senador também ele tem esse direito. Então, cada estado ele compõe 3 senadores, como foi falado aqui, independentemente do tamanho da população. Então, você pode cobrar essas pessoas, deputado federal, na esfera federal, o senador, também na esfera federal. Cobram essas pessoas em prol do seu direito. Faz um mutirão, vai para as ruas e tenta de alguma forma pedir melhoria. Eles são obrigados a trazer melhoria à população. Nós, população, somos chefe desses caras. Nós, população, somos chefe desses deputados. Seja federal, seja senador, seja deputado estadual, seja vereador, seja o presidente, seja nós temos o poder na mão de cobrar esses caras. Vamos lá, Câmara dos Deputados. Os deputados federais são eleitos pelo quê? Pelo voto popular. Quem é o voto popular? Quem é que vota neles para eles poderem se eleger? Nós, povo. E representam a população de cada estado, proporcionalmente ao número de habitantes. Então, representam quem? A população. Olha só, está bem claro aqui. Ó. Os deputados federais são eleitos pelo voto popular e representam a população de cada estado,
proporcionalmente ao número de habitantes. Então, cada estado vai ter uma quantidade de deputados estaduais para poder representar a população. Então, eles nos representam. Se eles estiverem fazendo algo que não está em conformidade, onde você vê que não está trazendo melhoria, vocês podem fazer mutirão, vocês podem sair nas ruas e cobrar, porque eles estão aí para nos representar a população. Então, vocês podem cobrar, ok? No nível estadual e distrital, vamos lá. No nível estadual e distrital. Nos estados e no Distrito Federal, temos aqui a Assembleia Legislativa ou distrital, no caso do Distrito Federal. Os representantes dessas assembleias são chamados de deputados estaduais ou distritais. Nos distritais são o quê? São os deputados federais, né? E nos estaduais são deputados estaduais. Eles têm a responsabilidade de criar o quê? Leis. Responsabilidade de criar leis. Que leis são essas? Leis específicas para as suas regiões, além de fiscalizar, olha só, que eles fiscalizam, além de fiscalizar o governador, no caso o deputado estadual vai fiscalizar o governador estadual, no caso o deputado estadual, e o deputado federal vai fiscalizar o presidente. Os deputados estaduais, aqui no amarelinho, os deputados estaduais são eleitos para representar a população no legislativo estadual de cada estado brasileiro. Então, gente, uma cola dessa aqui, pelo amor de Deus. Se você não conseguir entender isso aqui que eu tô falando, olha, tô dando uma cola para vocês, uma aula. Eu passei praticamente quase 3 dias preparando esse material. Olha o que diz. Material exemplar, completo. Então, olha só, os deputados estaduais são eleitos para representar a população no legislativo estadual de cada estado brasileiro. Eles têm como função principal legislar sobre matérias relacionadas ao âmbito de sua unidade federativa, ou seja, o estado em que foram eleitos. Portanto, os deputados estaduais trabalham, nas assembleias legislativas de seus estados, não em Brasília, foi o que eu falei. Lembra que eu falei? Cada um no seu quadrado. O deputado federal, os senadores, eles trabalham onde? Em Brasília, né? Criando leis, propondo leis para a melhoria do país e do seu estado. O deputado estaduais, eles trabalham nas assembleias legislativas de seus estados, ou seja, trabalham no estado que ele conseguiu se eleger para criar e propor leis na esfera estadual em prol da população. Beleza? Eles não trabalham em Brasília. Aqui, ó, eles não trabalham aqui. Tá ok? Vamos lá. Continuando, legislativo. Os senadores atuam como legisladores. Aqui, ó. Os senadores atuam como legisladores. Isso significa que eles, olha só, isso significa que eles propõem leis, debate projetos criados por colegas do plenário, que são quem? Os deputados federais. Isso aqui é bastante interessante, por quê? Qual é a função qual é a diferença de um deputado federal para um senador? Então vamos lá. Os deputados federais, ele propõe e criam leis, né? Depois que eles criam leis, os deputados federais eles vão votar entre eles para ver se aquela lei é benéfica para a população, para o país. E depois, para onde vai essa proposta de leis? Para os senadores, né? Para a bancada dos senadores. Então vai ter praticamente ali uma votação. Então vai ter o quê? Votação, voto. Que vai ter voto. Vamos supor aqui, dar um exemplo. Tem 60 senadores. Desses 60 senadores pegaram essa proposta de lei dos deputados federais que estão em Brasília, né? Cada um na sua bancada. A proposta de lei dos deputados federais foi para o Senado. Tem 60 senadores. 45 senadores foram a favor e 30 contra. Se 45 senadores foram a favor, essa proposta de lei, que foram aprovadas por ambas as partes em votação, agora vai para onde? Vai para o presidente. Como é esfera federal, vai para o presidente da República. Então, o presidente da República vai analisar, vai ver
a proposta de lei, e se for tudo ok, se ele realmente vir que é benéfico à população, para a nação, ele vai sancionar a lei. Agora, se ele não sancionar a lei, ele reprovar, ele vetar essa lei, novamente essa proposta de lei volta para a bancada dos senadores, né? E o presidente do Senado, ele pode aprovar. Independentemente se o presidente ele aprovou ou não, ele pode aprovar. Aí, sendo aprovado pelo presidente, essa proposta de lei voltou pelo presidente da República, chegou até o presidente do Senado. Se o presidente do Senado quiser aprovar, ele vai aprovar essa lei, vai sancionar essa lei, e essa lei vai entrar em vigor. Entendeu? Então, a palavra do presidente não é a última palavra. A última palavra vem do presidente da bancada. Então, se o presidente da República não aprovou, mas o Senado aprovaram, e os deputados também em votação aprovaram, vai para o presidente da bancada do Senado e ele pode aprovar. É minoria para o povo? É minoria para o povo? Então a quantidade de votos de deputados federais e senadores é maior do que a do próprio presidente da República? Então essa lei ela será aprovada. E é assim que funciona. Os deputados federais criam, propõem leis, sendo aprovada pelos deputados federais, vai para o Senado. Sendo aprovada pelo Senado, vai para a República. Se o presidente da República aprovar, show de bola. Se ele não aprovar, volta novamente para a bancada dos senadores e ali o presidente da bancada do Senado, ele pode aprovar a lei. E é assim que funciona dessa forma. Dando continuidade. Espera aí. Aqui. Além disso, o Senado Federal tem responsabilidade semelhante às da Câmara dos Deputados, como aprovar leis e fiscalizar o Executivo. Lembra que eu falei? Eles também têm como aprovar leis e fiscalizar. Eles vão aprovar leis através de quem? Dos deputados federais que proporam, que criaram. Eles também podem propor leis. Né? Então passa por uma bancada, passa por voto. E é assim que funciona. E eles irão fiscalizar quem? O Executivo. Lembra que eu falei? Que o Executivo é composto pelo presidente, é composto pelo governador e pelo prefeito. Cada um na sua esfera, na tripartite. O presidente na esfera federal, o governador na estadual e o prefeito na municipal. Deputados federais, vamos lá. Ó, agora chegou os camaradas aqui, ó, federais. Os deputados federais também são legisladores. Eles têm um mandato de 4 anos. Então, lá, eles têm um mandato de 4 anos. E suas funções básicas incluem legislar, propor leis para o país. Então, quando eles falam legislar, ele fala propor leis para o país. Quando está propondo leis para o país, é benéfico para quem? Para a população. Né? Então, a população vai ser beneficiada com essas leis. Só que, infelizmente, tem muitas leis que são criadas tirando muito direito da população e a população não luta, não faz mutirão, não faz protesto, né? Não sai nas ruas e isso acaba sendo benéfico para os deputados, onde a maioria, vou repetir, onde a maioria são empreendedores, são empresários. Vamos lá. Fiscalizar o executivo. Fiscalizar o executivo é solicitar informações ou abrir investigações quando necessário. Os deputados federais representam a população em âmbito nacional. Então, os deputados federais, olha aqui, ó, deputados federais representam a população em âmbito nacional. Ou seja, nacional, todo o território do Brasil é representado pelos deputados federais, porque eles fazem o que? Eles criam, eles propõem e criam leis. Não é isso? Então, trabalham na Câmara dos Deputados em Brasília, ou seja, deputados federais trabalham em Brasília, deputados estaduais trabalham no estado onde ele foi eleito. Beleza? Conseguiu tirar essa dúvida? Show de bola? Continuando. Bom, aqui tem uma foto ilustrativa que eu achei bastante interessante, né? Ela não está muito boa, mas dá para a gente conseguir de alguma forma entender. Relação de poderes no Brasil. Vamos lá. Aqui, ó, no legislativo. Olha o que esse camarada está dizendo. Eu elaboro as leis. Gente, depois dessa colinha aqui, pelo amor de Deus, olha só. Eu elaboro o quê? Leis. No judiciário, olha no judiciário. Vou botar até o judiciário aqui no meio.
eu aplico as leis, ou seja, ele vai punir. Ou seja, ele vai punir, ver se a lei está sendo cumprida por quem? Pelo executivo. Quem são executivo? Quem são executivo? Lembra que eu falei? Alguns segundos aí. Quem são executivo? Quem compõe o executivo? Presidente na esfera, vamos na tripartite, na esfera federal, compondo todo o território nacional. Quem compõe o executivo? Segunda pessoa, governador, na esfera estadual. Mais um que compõe o executivo, o prefeito, na esfera municipal. Então é assim que funciona. Então, aqui, o judiciário, que é composto pelos juízes, né, pelos ministros que são indicados pelo presidente da República, ele vai fazer o quê? Eles vão punir. Vão punir o executivo, o governador, o presidente, o prefeito, se não estiverem cumprindo as normas e as diretrizes da lei. Ok? Olha que ele está aqui na mão, aqui, ó, judiciário. Olha aqui o legislativo. Legislativo. Ele está o quê? Com a caneta na mão, né? Para criar e propor leis. Aqui, ó. A canetinha dele. Entenderam? Agora, uma coisa para aqueles que falam que odeiam a política. Eu também assim, não gostava de política não, mas a gente vai ficando velho. Então a gente tem que aprender. Ou aprende por bem ou aprende por mal. Olha o que diz aqui. Odeio política. Ainda botou aqui, ó, 2 pontos de exclamação. Afirmando que odeia a política. Aí está dizendo aqui uma frase aqui. Ó. O preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos maus intencionados. Quem diz isso? Filósofo chamado Platão. Um filósofo chamado Platão. Então, o preço que os homens ou a sociedade de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos maus intencionados. Então, quando você diz que não gosta de política, é justamente porque você está acostumado a ver a ação do político, por ele não fazer nada pela população. Mas a política, ela envolve vários aspectos, né? Envolve vários aspectos. Envolve principalmente o tipo de ação que você, cidadão, está tomando. Você é obrigado a se envolver em política. Política fala de informações, fala de atualizações. Como você está se atualizando, né, os acontecimentos que tem no Brasil? Como você está se atualizando sobre as pessoas que elegeram como deputado estadual, vereador ou federal? Como você está acompanhando essas pessoas? Quais são as propostas de leis que eles aprovaram? Gente, agora existe uma tal de inteligência IA, inteligência artificial, que você baixa no seu telefone na Play Store, né? Você bota lá, eu falo chat, mas eles chamam de chat GPT, chat GPT. Baixa na Play Store. Baixou? Lá vai ter como você escrever tudo que você precisar de informações. O chat GPT, ele vai fazer uma pesquisa profunda e vai te dar tudo que você precisa. Ah, eu quero saber sobre jogador de futebol Neymar. Lá vai falar tudo. Ah, bom exemplo. Onde o jogador de futebol Neymar está jogando atualmente? Vai aparecer lá. Ah, qual político foi eleito no estado do Rio de Janeiro? Vai aparecer os políticos lá. Por exemplo, qual deputado estadual foi eleito no estado do Rio de Janeiro? Vai aparecer os políticos lá. Qual estado, qual deputado federal foi eleito para compor a bancada em Brasília? Vai aparecer lá. Tudo aparece no chat GPT. Isso é inteligência artificial. Então tudo tem. No Google também, qualquer pesquisa que você fizer lá, vai aparecer. Entendeu? Eu falo que o povo parece que é por falta de conhecimento. Hoje em dia a tecnologia está para nos ajudar, mas o ser humano não quer saber. Às vezes vem pessoas que falam assim, ó, vota nesse aqui porque esse aqui vai fazer isso. Vota nesse aqui porque esse aqui vai trazer melhoria para a comunidade. Você nunca viu o ser humano, nunca viu o político. O político só apareceu naquele momento ali, naquela hora ali, para poder pedir voto, muitas vezes comprando a população
E a população muitas vezes se vende, me desculpa a expressão, mas se vende. O cara nunca apareceu. A população deixa de votar em pessoas que são da própria comunidade, que você está vendo a melhoria ali, não pode ser melhoria para você, não pode ser melhoria para o seu filho ou para sua filha. Está vendo a melhoria na comunidade, mas prefere ser comprado por esses políticos que nunca veio na comunidade, por essas pessoas que nunca veio na comunidade. E quando a pessoa se elege, você acha que ele vai pensar na sua comunidade? Ele vai pensar simplesmente no local onde ele morou, onde ele viveu, ou até mesmo não vai pensar em um dos dois. Ele vai pensar somente que está ganhando todo mês ali o dinheiro da política, que não é pouco, né? Um deputado federal ganha 30 mil. Agora, me fala uma coisa. Para que um deputado federal, desculpa, precisa ganhar 30 mil? Fora os benefícios que eles têm. Para quê? Não consigo entender isso. Então vocês têm que analisar, vocês têm que, querendo ou não, vocês têm que passar a entender um pouco de política. E política, pessoal, é informações. É informações que acontecem sobre o nosso território brasileiro, sobre o nosso estado, como governador, como prefeito, como os deputados eles estão agindo em prol da população. Você tem que saber disso. E a internet está aí. A internet está aí para vocês poderem, de alguma forma, pesquisar e saber o que está acontecendo. Mas vocês não fazem isso. E aí é essa frase que fica aí, ó, de Platão. O preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal intencionados. E, infelizmente, é o que está acontecendo. Beleza? Continuando. Legislativo. Deputado federal e do presidente da República. Os deputados federais têm um papel crucial na fiscalização do poder executivo a nível federal. Suas atribuições incluem acompanhar e fiscalizar as contas do governo federal. Aqui, ó. Acompanhar as contas do governo federal, acompanhar e fiscalizar as contas do governo federal. Vamos lá, os deputados monitoram como os recursos públicos estão sendo o quê? Utilizados pelo governo. Foi o que eu falei lá antes, lembra lá no início? Então eles vão fiscalizar. Então os deputados federais irão fiscalizar quem é o presidente, os governadores também, tá? Se assim for necessário, mas quem fiscaliza mais o governo é o deputado estadual. Vamos lá. Votar no orçamento anual, eles aprovam ou reprovam o orçamento proposto pelo governo. Conferir as contas do presidente da República, verificam se as ações do presidente estão em conformidade com a lei e os princípios da administração pública. Investigar irregularidades. Tem o poder de pedir investigação sobre possíveis irregularidades na gestão pública. Eles têm esse direito. Acompanhar planos e programas de governo. Verificar o andamento da política e programas implementados pelo Executivo. Executivo Federal. E os deputados estaduais e governadores. A nível estadual, os deputados estaduais também desempenham um papel importante na fiscalização. Suas responsabilidades incluem fiscalizar o governador e secretário de Estado. Olha só, agora já vamos para os deputados estaduais. Eles vão fiscalizar o governador. Então, vai fiscalizar o governador e secretário de Estado. Eles podem convocar o governador e secretários para prestar o que? Contas e abrir comissões parlamentares, inquéritos. CPIs quando necessário. A gente vai falar sobre isso aqui, tá? O que é CPI? Então, deputados estaduais, eles têm a finalidade de fiscalizar o governador, né? Para ver se o governador ele está utilizando dinheiro público em prol da cidade, em prol do povo. Tanto o governador quanto o secretário. Então é essencial que você coloque pessoas de responsabilidade, pessoas que já vêm lutando antes, né, para trazer melhoria para o povo, pessoas que realmente se preocupam com a população. Principalmente é muito bom você sempre ver como foi a ação dessa pessoa dentro da localidade que você mora, né? Porque não adianta você
colocar pessoas que você não sabe o que essa pessoa já fez ou essa pessoa tentou fazer. Muitas das vezes a pessoa não tentou fazer nada no local onde você reside, né? Seja na comunidade, adjacência, né? Nunca fez nada, nunca propôs nada, veio como vereador e você chega ali e vota na pessoa. Só a pessoa falando que vai prometer, dizendo que se for eleito vai fazer isso e aquilo, sendo que você nunca viu uma ação dele dentro do local onde você mora. Então, se você colocar no poder pessoas que agem, que já têm que agem de formas incorretas ou que nunca fez nada no local onde você mora, você vai sofrer as consequências, porque o deputado estadual ele não vai querer fiscalizar o governador, ele não vai querer fiscalizar o secretário, ele não vai querer que o governador e o secretário prestem contas, ele não vai querer abrir uma comissão parlamentares, um inquérito na CPI. Ele não vai querer fazer isso, ele vai querer lembrar só dele e da família dele, que o dinheiro que ele está ganhando é para montar uma empresa, e pensar só neles, entendeu? Então você tem que pensar e ver quem de fato você está votando, beleza? Olha lá. Falei CPI, a gente vai aprender o que é uma CPI. A CPI é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo. Quem é o Poder Legislativo? Deputado federal, na esfera federal, e os senadores, e deputado estadual, na esfera estadual. Ou seja, pelos parlamentares, a apurar fatos relevantes à vida pública e à ordem legal, econômica, social. Ela transforma que a própria casa parlamentar, seja o Senado, a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa estaduais, no caso dos deputados estaduais, em uma comissão temporária. O objetivo principal da CPI é investigar mais ações tomadas pelo Poder Executivo. Quem é o Poder Executivo? Quem é o Poder Executivo? Quem? O presidente, o governador e o prefeito, ou seja, o governo e seus agentes. Como funciona a CPI? A CPI ouve depoimentos, ela coleta informações e analisa documentos diretamente. Então isso é uma CPI. Ela vai ouvir depoimento, ela vai coletar informações e analisar documentos. Ela tem um prazo específico para funcionamento, podendo atuar até o que? 120 dias. Podendo atuar até 120 dias. Com possibilidade de prorrogação por mais 60 dias. Ao final, aqui, a CPI elabora um relatório que deve ser aprovado em votação pelos membros dela. Qual é a importância e o equilíbrio de poderes? As CPIs são ferramentas essenciais para garantir entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, para garantir que o equilíbrio, onde o dinheiro esteja sendo utilizado com responsabilidade por essas pessoas que foram eleitas, né? O presidente, o governador, o prefeito. Elas asseguram que os atos do governo sejam escrutinados e que a sociedade, aqui é importante, que eu falei, sociedade, tenham transparência. Nós, povo, temos que ter transparência sobre essas questões relevantes. Portanto, a CPI é um instrumento fundamental para quê? Para a fiscalização e transparência da política. Então, a CPI, quando ela começa a receber informações, né, que o governo, seja ele federal, municipal, estadual, não estão agindo de forma correta, estão utilizando o dinheiro público de forma incorreta, né? Muitas das vezes, como conhecemos Lava Jato, como conhecemos, né, muitos corruptos que acabam utilizando em prol de si mesmo, transferindo dinheiro de verbas que muitas vezes é para trazer melhoria à população, eles acabam desviando esse dinheiro, criando contas lá fora e jogando esse dinheiro lá, né, deixando essas contas gordas. Quando passa o governo a trazer desconfiança para a população ou para as pessoas que estão ali envolvidas, mas que quer responsabilidade com o povo, abre uma CPI para investigação, né? E a CPI ali, do Legislativo, eles irão analisar os documentos para ver se realmente
o dinheiro que foi gasto, né, a conta está batendo certinho. Então, isso que é uma CPI, investigação. Então, criar leis de interesse estadual. Então, vamos lá, os deputados estaduais debatem e aprovam leis que afetam diretamente quem? Ao Estado. Então, os deputados estaduais, eles vão aprovar lei que afeta diretamente o Estado. Quando fala diretamente o Estado, seja benéfico ou maléfico, né? Ou seja, os deputados vão propor lei e criar leis em prol do povo. Mas agora, se eles criar propor leis que beneficiam mais eles, né, a classe dos empresários, e não beneficia a classe pobre, no caso a classe dos trabalhadores, o povo vai sofrer. Então é por isso que o povo tem que ficar em cima, tem que cobrar, tem que ver como é que está sendo utilizado o dinheiro público para que depois não possa sofrer. Depois passe 4 anos novamente e votam nos mesmos caras, e votam nas mesmas pessoas. Então por isso que nós temos que nos envolver com a política. Gostando ou não, temos que nos envolver. E política nos envolve informações. Tudo que acontece voltado para o executivo, tanto do lado do presidente, do governador, prefeito, nós temos que nos envolver nessas três esferas, tá ok? E cobrar também aqueles que nós colocamos no poder, né? O vereador, o deputado estadual, o federal, cobrar essas pessoas. E outra coisa, e passar a fazer mutirão, né? Protesto em prol do direito da população. Porque se a população não sair em busca desses direitos, infelizmente, os deputados estaduais e federais, também os vereadores, vão fazer o que eles querem. Ok? Então vamos lá. Elaborar o orçamento estadual. Junto com o governador, eles definem como os recursos estaduais serão utilizados. Em resumo, os deputados federais fiscalizam o presidente da República, enquanto os deputados estaduais têm a responsabilidade de fiscalizar o governador e a administração pública. Como falei com vocês, os deputados federais eles vão fiscalizar quem? O presidente da República, tá vendo? Enquanto os deputados estaduais eles têm a responsabilidade de fiscalizar o governador. Nada mais é do que a administração estadual. Continuando, legislativo na parte de vereadores. Aqui, vereadores. São representantes eleitos pelo povo em nível municipal, eles compõem o poder legislativo, nas cidades têm funções específicas. Aqui estão algumas das principais responsabilidades de vereadores. Legislar. A atuação primordial do vereador está relacionada à legislação. Eles propõem, debatem e votam projetos de lei que afetam a cidade. Essas leis podem abranger diversos temas, como urbanismo, educação, saúde, transporte e meio ambiente, isso na esfera municipal. Fiscalizar o executivo. Os vereadores têm o poder e o dever de fiscalizar a administração que é municipal. Quem faz parte da administração municipal? No poder executivo, prefeito, né, que compõe a prefeitura. Isso envolve contas do executivo, no caso as contas aí do prefeito, verificando a aplicação dos recursos públicos, onde está sendo utilizado esses recursos, cumprimento das leis. Os vereadores monitoram as leis do municipal, estando as leis municipal, para ver se estão sendo cumpridas corretamente. A gestão financeira, eles absorvem o orçamento municipal e como o dinheiro é utilizado. Representar a população, ou seja, eles nos representam. Os vereadores são as porta-vozes do cidadão. Eles devem ouvir as demandas da comunidade, tá vendo? O que a comunidade está passando, eles devem ouvir. Defender seus interesses e buscar soluções para os problemas locais. Isso que o vereador faz. Além disso, o deputado estadual, federal, eles criam e propõem leis em prol da população. Então, nós elegemos essas pessoas justamente em prol daquilo que o povo e a sociedade merece ter, né? Uma qualidade de vida melhor. Portanto, embora os vereadores não façam parte do poder executivo diretamente, eles têm um papel fundamental na governança municipal, né? Então, algo interessante, por exemplo, eles não podem se meter na esfera federal, né? Assim como o deputado federal ele tem ali aquela funcionalidade de estar em Brasília lutando em prol do seu direito.
mas eles podem de alguma forma propor leis e tentar de alguma forma, se tiver alguma amizade ou algum deputado federal lá dentro, ele pode lançar aquela proposta de momento que seja benéfico para a nação, entendeu? Mas a responsabilidade do vereador é fiscalizar o município, o prefeito, para ver se ele está utilizando o dinheiro do governo, do cofre público, de forma que esteja pensando na população, beleza? Vamos lá, sancionar ou vetar parcial ou totalmente uma proposta de lei, estadual ou municipal. Vamos lá. Quando o governador, aqui, ó, ou o prefeito veta totalmente o projeto de lei, mesmo foi o que eu falei anteriormente, ó, mesmo que tenha havido uma votação favorável dos vereadores ou deputado, o processo segue da seguinte forma. Vamos aqui embaixo. Retorna a cada legislativa. Então, retorno a cada legislativa, ou seja, essa proposta de lei vai voltar a cada legislativa. O projeto retorna a cada legislativa de origem, por exemplo, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, né, no caso dos deputados estaduais. Os vereadores ou deputados podem analisar o veto e decidir se concordam com a decisão do chefe do executivo. Quem é o chefe do executivo? No estadual, o governador, e no municipal, o prefeito. Vamos lá, derrubada do veto. Para derrubar o veto é necessário um quórum qualificado. Geralmente significa que a maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa deve votar pela derrubada, no caso dos deputados estaduais. Se a maioria dos vereadores ou deputados, aqui, ó, cada um no seu quadrado, vereador no municipal e deputado no estadual, votar pela derrubada do veto, o projeto é considerado aprovado, mesmo contra a vontade do governador ou prefeito. Então, vamos supor, fizeram uma proposta de lei na esfera municipal. Os vereadores, eles conseguiram, né, entre eles ali em votação, fazer com que essa proposta de lei desse andamento. Vai para o prefeito, no caso, na esfera municipal. O prefeito analisou e não quis sancionar, aprovar. Vota para a Casa dos Vereadores, para a Câmara Municipal, e ali eles podem decidir se ele derruba o veto ou não, entendeu? Aí eles decidem se eles aprovam ou não. E o presidente dando feedback, concordando, dependentemente se o prefeito na esfera municipal, ou dependentemente na esfera estadual, o governador não aceite, o que vale são a quantidade de votação dos vereadores e dos deputados estaduais. E essa lei ela é aprovada e ela é sancionada, entendeu? Então a última palavra não é do prefeito, não é do presidente, mas sim da casa. Eles mandam essa proposta de lei para o prefeito pelo prefeito estar ali no primeiro escalão do comando, vamos dizer assim, entendeu? Mas se não for aprovado pelo governador na esfera estadual ou pelo prefeito na esfera municipal, eles podem decidir lá, juntamente com o presidente da bancada municipal ou estadual, aprovar, sancionar essa lei. É assim que funciona. Promulgação. Caso o veto não seja derrubado, o projeto permanece vetado e não se torna lei. Por outro lado, se o veto for derrubado, o presidente da Casa Legislativa promulga o projeto tornando oficialmente uma lei. Como eu falei aqui, ó. O presidente da Casa promulga o projeto tornando oficialmente uma lei. Então, o presidente da Casa decide com a quantidade de votos que for aprovada pelos deputados estaduais e pelos vereadores no municipal. Importância do quórum. A exigência de quórum qualificada para derrubar o veto visa garantir o que? Decisões importantes que tenham um amplo apoio. Isso evita que projetos sejam aprovados ou rejeitados por margens muito estreitas, refletindo a necessidade de consenso em questões relevantes para a sociedade. Então, em questões que sejam relevantes, pessoal, sempre em prol da sociedade, em prol do povo. Em resumo, o processo de derrubada do veto é uma etapa crucial para equilibrar os poderes legislativo e os poderes executivos, assegurando que a vontade dos representantes eleitos, prevaleça. Dependente se o prefeito ou o governador aprovou ou não, o que vai prevalecer vai ser a vontade do representante eleito. Né? Se a maioria votou em prol de melhoria para o povo, nessa proposta de lei, o que vai prevalecer vai ser aquilo ali. Entendeu? E o presidente, ele acaba de alguma forma tornando oficialmente uma lei.
Como vocês podem ver, aqui é a Câmara. Aqui é a Câmara. É a Câmara Municipal. Aqui é a Câmara Municipal, né? Não sei se vocês já viram. Não sei se vocês já viram no centro da cidade, perto do Teatro Municipal, que tem aqui a Câmara. Que tem a Câmara. Câmara o quê, mano? É Câmara. Oh. Oxi. A Câmara Municipal. Então, isso aqui é a Câmara Municipal, entendeu? Onde os vereadores municipais eles se reúnem, né, para propor leis, criar leis e na esfera municipal, beleza? Eu acho que a maioria conhece onde fica isso aqui. Aqui são os vereadores na Câmara Municipal, onde estão discutindo possivelmente uma proposta de lei, né? Então estão discutindo aqui sempre em prol do povo. Olha o tanto de vereadores. Aqui sempre fica o presidente. E é isso aí. Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, o legislativo, dando início. Isso aqui é bastante interessante. Tá vendo essa foto aqui? Olha que interessante. Olha o que representa isso aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês. Esse projeto, nessa casa aqui, ela foi projetada pelo Oscar Niemeyer. O Palácio do Congresso Nacional formado por duas cúpulas. Que cúpulas são essas? A menor, à esquerda, no caso essa daqui, voltada para baixo, abriga o quê? O plenário do Senado Federal. Então aqui abriga os senadores. A cúpula maior, aqui, ó, voltada para cima, no caso essa daqui, abriga plenário da Câmara dos Deputados. Ainda o edifício principal, no horizontal, que serve de plataforma para as duas cúpulas e duas torres, no centro, que abriga gabinete e escritório de cada casa. No caso, ó, essa torre linda aqui, ó. Então, muitas das vezes você vê em Brasília, o que significa, gente, esse negócio aí? Um para baixo, outro para cima, essa torre no meio. Então, eu já estou dizendo, a cúpula maior, do lado esquerdo, voltado para baixo, ele abriga o plenário do Senado Federal. Então, aqui abriga o Senado Federal, e aqui abriga o dos deputados federais. Entendeu? Vamos lá, em primeiro lugar, já estou aqui, ó. Em primeiro lugar, a existência de duas casas no legislativo proporciona a maior distribuição do poder. Sempre vai ser mais difícil influenciar duas casas do que apenas uma. Dessa forma, o sistema político não fica refém de um mesmo grupo e dos mesmos interesses. Além disso, a existência de duas casas torna criar um sistema balanceado de revisão de novas propostas de leis, proposições feitas por uma casa, não sempre revisadas pela outra, sem contar ainda o veto presidencial. Então é aquilo que eu falei, né? Os deputados federais eles vão propor leis, e essas leis que eles propõem, né, tendo a quantidade de voto aprovada, vai passar pelo Senado, e o Senado ali, aprovando, vai para o presidente, e ali vai ver se vai ser sancionado ou não. Se não for sancionada, volta para casa, né, dos senadores, e ali ele decide se dá continuidade ao projeto, desde que seja melhoria para o povo. Sempre é para melhoria para o povo, na verdade, entendeu? Coloquei mais uma vez aqui, ó, Senado e a dos deputados federais. Tá vendo? Executivo, presidente, governador e prefeito. Presidente da República. O presidente é fiscalizado por diferentes órgãos e instituições. Aqui estão os principais. Senado Federal. O senador, como parte do Congresso Nacional, tem a competência específica de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Isso significa que os senadores acompanham de perto as ações do presidente, ministro e demais órgãos executivos. Vamos aqui, controladoria
da União, CGU. A CGU é um órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Ela coordena a elaboração da prestação de contas do Presidente da República, PCPR, que é encaminhada ao Congresso Nacional. Essa prestação de contas é um importante mecanismo de transparência e responsabilidade. Ou seja, o Senado fiscaliza essa Controladoria Geral da União, né? Para ver como é que está sendo gasto o dinheiro do governo, né, pelo presidente, se está sendo benéfico à população, se está sendo benéfico para toda a nação brasileira. Deputados federais, os deputados federais também têm um papel importante na fiscalização. Eles fazem parte da Câmara dos Deputados, que fiscaliza as contas do ato do presidente, do vice e dos ministros. Além disso, a Câmara pode convocá-lo para se explicarem e abrir comissões parlamentares de inquérito, CPIs, aquilo que eu falei com vocês. Se caso tiver alguma suspeita, eles vão abrir uma comissão, né, de parlamentares, né, comissões parlamentares de inquérito, que investigam questões relevantes para a sociedade, né, para ver se realmente toda a documentação, se todo o dinheiro está sendo gastado de forma correta, se estão seguindo as diretrizes, as normas, né, as leis, tudo direitinho. Então, tendo alguma suspeita, eles vão abrir uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Portanto, tanto o presidente quanto os deputados federais aqui, ó, estão sob o olhar atento do Poder Legislativo. Quem são o Poder Legislativo? Lá na Câmara Federal são quem? Os deputados federais e os senadores. Não é isso? Executivo. No Brasil, a fiscalização do governador, que é o chefe do Poder Executivo Estadual, envolve diferentes mecanismos e órgãos. Vou explicar alguns deles. Por exemplo, a Assembleia Legislativa Estadual do Rio de Janeiro, a LERJ. Os deputados estaduais, quem faz parte da Assembleia Legislativa, têm um papel fundamental na fiscalização do governo. Estou aqui, tá? Vocês acompanham comigo. Tem um papel fundamental na fiscalização do governador. Eles têm o dever de quê? De acompanhar as ações do Executivo Estadual, analisar os projetos de lei, orçamento e política pública. Então, isso aqui é analisar o projeto de lei, orçamento e políticas públicas. Além disso, aqui eu ia botar a LERJ, tá? Esqueci de botar aqui. Além disso, a LERJ pode convocar o governador para prestar esclarecimento e abrir comissões parlamentares de inquérito CPI, aquilo que eu falei com vocês, para investigar questões relevantes para o Estado. Isso desde o momento que a gente consiga colocar deputados estaduais, pessoas que realmente se comprometem com a população, entendeu? Pessoas sérias que realmente vão fiscalizar o governador na esfera estadual, né? Colocar deputados estaduais, na esfera estadual, deputados federais, para estar investigando se o dinheiro está sendo utilizado de forma correta. Aí temos aqui, ó, o papel do deputado estadual também. Tribunal de Contas do Estado, TCE, é um órgão de controle externo que verifica a legalidade, a legitimidade e, economicamente, dos atos do Poder Executivo Estadual. Ele analisa as contas do governador, fiscaliza a aplicação de recursos públicos e emite pareceres técnicos. Vamos lá. Ministério Público Estadual, MPE. O MTPE também desempenha um papel importante na fiscalização. Ele atua na defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais individuais indisponíveis. O MPE pode investigar irregularidade, propor ações civis públicas de acompanhar o cumprimento da lei pelo governador. Controle social. Além dos órgãos institucionais da sociedade civil, também tem um papel relevante na fiscalização. A participação ativa de cidadãos, isso aqui, ó, isso que falta. A participação ativa de cidadãos. Só que muitos não saem por lutar por prol dos seus direitos e lutar em prol de uma qualidade de vida melhor. Então, vamos lá, para a participação ativa dos cidadãos, por meio de movimentos sociais, sejam eles ONG, empresas, ONGs, imprensa. Imprensa pode ser empresas também, desde que se comprometa com os cidadãos. E outros mecanismos. Contribui para a transparência e responsabilidade na gestão pública. Tem uma parte que eu acho que não vai aparecer para vocês aí não, que está meio apagada aqui. Portanto, os deputados estaduais quanto os demais órgãos mencionados estão atentos
ao trabalho do governador, garantindo que ele cumpra suas obrigações de forma transparente e eficiente. Então, tanto no executivo, tanto presidente, governador ou prefeito, eles têm que cumprir essas obrigações de forma transparente e eficiente. Como fala transparente, a sociedade, o povo tem que saber como está sendo gasto o dinheiro público. Entendeu, pessoal? E é isso. Isso que é uma responsabilidade do governador, do presidente e do prefeito. Fiscalização do executivo. Cabe aos vereadores fiscalizar as ações do poder executivo municipal, incluindo o prefeito e seus secretários. Eles verificam se as políticas públicas estão sendo implementadas de acordo com a legislação e se estão atendendo aos interesses da população. Em outras palavras, os vereadores são os olhos críticos que acompanham de perto o trabalho do prefeito. Então, o vereador tem que acompanhar de pertinho a ação do prefeito, o trabalho do prefeito está sendo feito de forma correta, se o dinheiro está sendo gasto de forma correta. Monitoramento das ações. Além de criar leis, os vereadores têm o dever de monitorar as ações do prefeito e dos secretários municipais. Isso garante que o dinheiro público seja utilizado de forma correta e transparente. Se algo não estiver de acordo com as normas ou se houver suspeita de irregularidade, os vereadores podem tomar medidas para investigar e corrigir a situação. É como se abrisse uma CPI, entendeu? É como se eles abrissem uma CPI. Portanto, os vereadores desempenham um papel fundamental na fiscalização. Então, os vereadores vão fiscalizar o prefeito e na garantia de uma gestão pública eficiente, beleza? Então, a gestão pública tem que ser eficiente. Os vereadores têm essa função de fiscalizar o prefeito. Só que, infelizmente, encontramos muitos vereadores por aí que nem isso fazem. Então, eu peço para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar aqui no vídeo, pausar e assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom, pessoal? Agora o judiciário, o último. Função do poder judiciário. O judiciário é o poder exercido por magistrados nas diversas instâncias da justiça. Ele é responsável por administrar a justiça no país, garantindo que o cumprimento da lei, lembra que eu falei? Ele vai punir. Se o executivo, o presidente, o governador ou o prefeito estiver seguindo as normas, as leis, eles não vão ser punidos. Agora, desrespeitou a lei, eles vão ser punidos por aquilo, pelo ato cometido. E a aplicação correta da Constituição. Na teoria, o judiciário funciona como fiel da balança, equilibrando o poder do executivo e do legislativo. Composição do poder judiciário. No Brasil, o poder judiciário é composto por juízes, aqui, ó, juízes, ministro, que muitas vezes é indicado pelo presidente da República, e desembargadores. É importante destacar que, de acordo com a Constituição Federal, os promotores de justiça não são integrantes do Poder Judiciário, mas sim do Ministério Público. Portanto, o Judiciário fiscaliza tanto o Poder Executivo, que é o presidente, o governador, o prefeito, quanto o Poder Legislativo, que é composto por quem? Deputado federal e senadores, garantindo que ambos atuem dentro dos limites legais e constitucionais. Entendeu? E é isso. O Judiciário tem esse poder. Agora eu quero dizer algo bastante interessante para você que está me assistindo. Eu acredito que quando chegou o tempo da eleição, você teve o seu vereador, né, o seu prefeito preferido, aí onde você mora, a localidade que você mora. Então aqui eu tenho o meu candidato, né, eu estou trazendo como exemplo, né, que é uma pessoa que se candidatou a vereador. Né, então eu estou trazendo aqui os projetos que essa pessoa fez, gente, dentro da comunidade onde eu moro, antes mesmo dele querer se candidatar a vereador. Né, como vocês podem ver aqui, ó, ele trouxe emprego para minha região, né, trazendo aí, ó, qualidade de vida dessas pessoas que estavam desempregadas. Né, olha a felicidade, tá vendo? As pessoas todas felizes por conseguir emprego. E isso sem ele ser o quê? Sem ele ser vereador ou sem ele ainda se candidatar a vereador. Ele trouxe esse projeto aqui, o Ambiente Jovem, a qual eu pude ser professor desses alunos. Né? Eu dava aula para 200 alunos de um projeto educacional, o maior projeto de educação ambiental do Brasil, conhecido como Ambiente Jovem. Tá vendo ele aqui?
os alunos, eles ganhavam uma bolsa de R$ 300 para poder estudar, onde na época não tinha essa possibilidade, ou eu buscava pelo conhecimento, ou senão ficava sem conhecimento. Mas eu preferi buscar pelo conhecimento e até pagar cursos para adquirir mais conhecimento ainda. Então ele trouxe esse projeto, esse rapaz aqui, ó, tá vendo a foto? Trouxe esse projeto, deu emprego para as pessoas, porque ele conseguiu uma parceria com o governo, ou seja, ele pensou nessa comunidade, ele foi nascido e criado na comunidade do Complexo do Alemão, e ele resolveu pensar no povo e juntamente com uma parceria que ele conseguiu adquirir no governo, né, com o Thiago Popolya, que é o vice-governador do estado, conseguiu trazer melhoria para a comunidade que eu vivo, a comunidade que eu moro, no Complexo do Alemão. Além desse projeto aqui de sustentabilidade, onde os alunos aprendiam várias temáticas sobre meio ambiente e ganhavam uma bolsa de R$ 300 por mês, eram 2 vezes, né, de aula que eles tinham nesse curso, recebia a bolsa de R$ 300. Além desse projeto, o emprego que eu falei que ele conseguiu trazer aí, ó, muitas pessoas trabalhando, tá vendo aqui esse rapaz aqui de amarelo? Então, trabalhando no teleférico do Alemão, essas pessoas aqui trabalhando no campo da mina, tá vendo? Esse de azulzinho, aqui, ó, de azulzinho. Então, trabalhando no campo da mina, que é um campo que estava totalmente abandonado no Morro do Alemão. Ele conseguiu dar emprego para essas pessoas, conseguiu revitalizar esse campo. Aqui, novamente, os trabalhadores reunidos da comunidade, que conseguiu um emprego aí para trabalhar no teleférico do Alemão. Muitos já ouviram falar sobre o teleférico do Alemão, ficou parado pelo governo anterior, que não deu continuidade, né? Então ele conseguiu de alguma forma fazer com que o teleférico alemão ele seja reformado e logo ele está voltando para a população, né? Ele conseguiu fazer isso aqui, ó, colocar grama sintética em vários campos dentro da comunidade, tá vendo? Isso aqui são todos os campos aqui da localidade que ele conseguiu trazer, revitalizar, colocar grama sintética. Aí colocou aqui, ó, no campo da mina, que é no Alemão, aqui no local onde eu moro, Campo do Sargento, da Nova Brasília, da Fazendia e agora o local onde eu fui nascido e criado, né, em um local daqui da comunidade chamado Campinho da Rua 2. Está sendo revitalizado também. Aqui o teleférico que eu falei, ele conseguiu também, ó, aqui, ó, tá vendo esse pessoal aqui? Ó? Com essa parceria do governo, conseguiu de alguma forma fazer com que o teleférico ele retorne para a população que precisa muito desse meio, né, eu falo meio de locomoção. Ele conseguiu reabrir a FATEC do Alemão, trazendo vários cursos de qualificação para as pessoas ao redor da comunidade e adjacentes, as pessoas que não moram dentro da comunidade. Então é esse tipo de pessoas que eu estou falando que precisa ser colocado na Câmara dos Vereadores para, de alguma forma, trazer mais melhoria para a população, né? Ele não conseguiu se eleger, porque infelizmente, como eu falei, tem muitas pessoas que são compradas, tem pessoas que nunca veio na comunidade, está querendo se eleger vereador, está comprando o voto da população e muitas da população acabaram vendendo seu voto para eleger pessoas de fora e não dando valor a essa pessoa. Então é isso que eu falo com vocês, Então isso precisa ser mudado. As pessoas precisam entender de política, precisam conhecer a pessoa que vai se eleger a vereador, que está trazendo melhoria antes mesmo de ser alguma coisa. E esse rapaz, antes mesmo dele ser algo ou se candidatar a vereador, ele conseguiu trazer essa melhoria. Infelizmente, ele não ganhou, gostaria que ele ganhasse, mas eu tenho orgulho por ele ter feito algo aonde pessoas que são vereador não conseguem trazer nem sequer um saneamento básico para as comunidades, para as pessoas que estão sofrendo, até mesmo em situações de vulnerabilidade. Meus parabéns para o Wagner Bororó. Isso aqui ele conseguiu também trazer aí, ó, juntamente com o vice-governador Thiago Pampolha, fazer com que as obras iniciassem, pessoas que estavam esperando mais de 12 anos para suas casas serem feitas. O governo anterior não conseguiu fazer com que as obras iniciassem, ele conseguiu, junto com o governador, com o novo vice-governador Thiago Pampolha, fazer com que as obras continuassem. Está aí o apartamento quase pronto. Ele conseguiu fazer isso antes de querer se candidatar a vereador. O ambiente jovem que eu falei para vocês.
Aí, ó, jovem tudo feliz por estar fazendo um curso sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, ganhando a bolsa de R$ 300. Ele conseguiu reabrir aí a Fitec do Alemão, né? Trazendo vários cursos de qualificações para as pessoas, né, para a comunidade e para as pessoas que não são da comunidade. Ele conseguiu reabrir. E aqui é onde ele fala um vídeo sobre o que ele conseguiu fazer na área de adjacência, não é dentro da comunidade, fora da comunidade, conseguiu trazer reformas aí para os condomínios da adjacência. É um vídeo dele, eu vou mostrar aqui para você ver. Pera aí. Ah, gente, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Rapidinho. Cadê? Deixa eu ver, cadê? Estou aqui no conjunto habitacional do PAC Beija-Flor. E aqui estou aqui no conjunto habitacional do PAC Beija-Flor. E aqui a nossa benfeitoria, aqui, a nossa melhoria que a gente trouxe para essa região aqui foi a reforma dessa caixa d'água. Ela estava furada, correndo risco, né? Toda hora transbordava, a água saía pelo um lado, pelo outro. E através da nossa solicitação, a gente conseguiu reformar essa caixa d'água, que era um pedido dos moradores aqui do conjunto do Beija-Flor, aqui na Itaoca, Complexo do Alemão. Estou aqui no conjunto da Poesia, 352 apartamentos, 22 blocos. A gente conseguiu trazer a reforma de todos os blocos aqui, através de uma parceria com o vice-governador Thiago Pampolho. A gente conseguiu pintar, fazer a parte elétrica, fazer a parte hidráulica, trocar a escalha, trocar o telhado. Isso aí é um trabalho de verdade, que não é uma promessa. Se a gente ganhar, a gente vai fazer. A gente já fez essa obra aqui, a gente finalizou, ela tem 5 meses. 5 meses que ela foi finalizada. Então eu quero dizer para vocês que quem realmente trabalha para a comunidade, merece o seu voto, merece a sua confiança, porque aqui a gente não está prometendo nada para ninguém. A gente está apresentando tudo que a gente já fez. Depois de 14 anos de abandono, essa assistência que o Bororó trouxe ao condomínio Poesia, excepcional, trouxe valorização ao nosso imóvel e houve bastante venda de apartamento após essa revitalização do espaço. Trabalho assim, top de linha, padrão, acabou o vazamento, entendeu? O quarto andar agradece, trabalho muito bem feito. O negócio é agora dia 6 de outubro, 1550, Wagner Bororó. Me segue que no caminho eu te conto, porque a gente ainda tem mais obras para poder visitar. Então, isso aí foi algumas obras que ele fez aí, ó, antes de ser candidato para vereador. Ele foi o meu vereador. E é isso que a gente precisa de verdade, entendeu? Encontrar pessoas que estão comprometidas em fazer algo pela população antes mesmo de se candidatar. Quando você for votar em uma pessoa, você tem que ver o que essa pessoa tentou fazer antes. E ele, antes de pensar em se candidatar a vereador, ele conseguiu fazer, revitalizar esse lugar, né, fazer com que essas famílias vivessem uma qualidade de vida melhor, conseguiu reformar os apartamentos, conseguiu revitalizar os campos de futebol dentro da comunidade, conseguiu, junto com o governo estadual, né, fazer com que as obras dessas pessoas que estavam há 12 anos, quase 3 anos esperando, desse início às obras, os apartamentos estão quase prontos, e é isso que o povo tem que pensar. Votar realmente em pessoas, colocar na Câmara Municipal como vereador, deputado estadual, federal, pessoas que estão fazendo antes de se eleger. Não em pessoas que dizem que vai fazer, que promete, chega na hora que se elege e esquece da população, esquece da classe pobre. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela demora. E é isso aí. Tamo junto. Vou deixar o link aí para vocês assistirem quantas vezes você quiser o vídeo. Comente, curta, compartilhe. Tá ok, pessoal? Fica todos com Deus. Valeu, tamo junto.